Vou. Eu hoje recebi um comunicado, para você que está em casa, de uma religiosa aqui de Fortaleza, que durante 25 anos foi religiosa de uma congregação que eu não vou dizer o nome, por prudência e respeito à pessoa, e hoje foi a sua consagração entre os muçulmanos, em São Paulo. E as pessoas me mandaram uma mensagem na internet, como pode uma religiosa se transformar em muçulmana? Trocar Jesus por Maomé. Irmãos, uma coisa que é muito importante é a fidelidade eclesial. Ou seja, você precisa saber por que você é católico. Veja, ela tinha 25 anos de religiosa, jubileu de prata. Votos perpétuos. E ela deixou, e hoje foi a consagração dela, recebeu o Xadô, recebeu o Alcorão, recebeu as insígnias de mulher muçulmana em São Paulo. Por quê? Porque falta convicção. Eu preciso entender por que eu estou na missa e fazendo o quê. Eu preciso saber por que eu estou rezando o texto mariano e por quê. Por que o texto das batalhas vencidas e por quê. Eu preciso entender o papel do Papa, do arcebispo, do sacerdote. Quando eu não tenho essas informações dentro de mim, qualquer religião me capta. Capta pela emoção, né, Pela irmão? emoção, pela falta de informação. E o nome disso é apostasia. Então, a irmã tem direito de trocar de religião? Tem. Mas isso é um escândalo eclesial. Uma religiosa se transformar em muçulmana. Quer dizer, com todo respeito aos muçulmanos, a contradição dos ensinamentos de Jesus. Não é? Uma religião que manda matar. Uma religião que manda tirar a vida de quem pensa diferente de você. Jesus disse: amai-vos. Jesus disse: não julgueis. Não condeneis. E nós sabemos que os nossos irmãos muçulmanos, eles são sanguinolentos, não é? Tem a ala que não pratica isso, tá certo? Isso, bem Tem claro, a ala né? que vive os ensinamentos de Maomé e que são verdadeiramente, digamos assim, dialogantes com a igreja. O Santo Padre mesmo diz isso, não é? São Francisco de Assis, quando ele foi para a terra dos mouros, ele esteve entre os muçulmanos e o califa o recebeu muito bem, São Francisco de Assis, não é? Mas eu estou falando dos radicais que existem em qualquer religião. Então, respondendo, por que essa religiosa deixou a congregação e virou muçulmana? 90% por ignorância religiosa. 90% por não saber por que é católica. Por que você é católica? Porque eu moro aqui perto da igreja, não custa nada. Aí vai. Por que a senhora é católica? Eu sou do Juazeiro. Eu sou do Crato. Por que a senhora é católica? Eu tenho um tio que é padre. O IBGE chega. Qual é a religião de vocês? Bota aí, católico. Então, quando a pessoa sabe por que é católica, ela respeita os evangélicos, tá certo? Ela respeita os espíritas, respeita um bandista, respeita candomblé, muçulmano, respeita ateu, respeita torcedor do Ceará, respeita todo mundo. Brincadeira, viu, pessoal do Ceará? O Ceará é uma bênção. Tá faltando só ganhar. Fortaleza agora nós também. vamos rezar muito pelo novo treinador que vai precisar de muita oração. Fortaleza tá bem, não Fortaleza precisa mais de também. oração, não precisa. Fortaleza está na glória. Tá em Bom, Fortaleza. É o leão da tribo de Judá. Quem não torce o leão é contra o leão, né, irmão? Mas o Ceará é uma bênção. Então, a irmã tem o direito de mudar de religião, mas que é um escândalo, é. Mas eu quero dizer a você que me mandou uma mensagem muito decepcionada, não fique assim, olhe para as freiras que estão perseverando. Olhe para as irmãs que estão dando a vida. Olhe para as irmãs que estão sendo missionárias aqui em Fortaleza. Antigamente, Hermes, nós falávamos, e Márcio, e os nossos convidados de estúdio, que ser missionário era ir para a África. Não. Hoje ser missionário é ser missionário na rua que mora, no condomínio que mora, na família. Ser missionário é ser missionário na empresa que trabalha. Antigamente nós falávamos missionário como uma pessoa que vai para a África. Hoje não. Nós temos tanta situação para fazer o bem, nós temos tanta gente para ajudar, como diz aqui no bom português, para tirar da lama, que a África para nós é Fortaleza. A África para nós é a rua que nós moramos. A África para nós é um sobrinho que está precisando de nós como tio. A África para nós é uma filha que está precisando de nós como pai e mãe. Então a irmã que virou muçulmana, ela tem razões para isso. Mas ela poderia ter visto as constituições da congregação dela. Ela poderia ter lido os escritos da fundadora, porque a congregação dela
A fundadora, né, o fundador é uma mulher. E é uma troca muito desproporcional, né? Jesus por Maomé. Mas nós temos que ser católicos convictos. Aí quando eu sou convicto, eu respeito o Testemunho de Jeová, eu respeito o Batista, eu respeito todo mundo. Sabe por quê? Ninguém me demove. Ninguém me remove do meu credo religioso. Eu tinha uma senhora que me dizia, eu tenho uma filha evangélica, e toda vez que ela vem passar o fim de semana lá em casa, eu guardo a minha Nossa Senhora. Dentro do guarda-roupa. Eu disse, a senhora está traindo sua fé. Porque se a senhora esconde a mãe de Jesus, tem uma coisa errada. Por que a sua filha não suporta ver a imagem de Maria? Tem alguma coisa errada com a sua filha. Então deixa a imagenzinha lá. Irmão, o senhor ensinou uma coisa tão boa sobre Maria, e a gente que está aprendendo sempre aqui com o senhor e várias coisas. Se a gente não consegue respeitar Maria como um ser escolhido por Deus, aí o senhor sempre faz aquela pergunta assim: com que cara eu vou olhar para Jesus lá no céu e dizer, eu falar tão mal da tua mãe? Eu trabalhei tanto contra ela. Eu mandei tantos E folhetinhos. ele vai pro céu, porque... Foi né? porque aceitou Jesus Cristo, né? Mas vai receber o carãozinho. Aí Jesus Cristo, rapaz, mas tu fala tão mal da minha mãe assim. Era. Seu filho do ego. Você trabalhou tanto contra minha mãe, sua perigosa. Pois é, e aí nós não precisamos fazer isso, né? Sabe o que eu acho engraçado, Ernest? Você vai numa igreja evangélica, atenção irmãos evangélicos, todo respeito, viu? Mas lá na sua igreja tem um culto todo sobre Raquel. A noite toda o pastor e a pastora pregando sobre Ruth. A escola dominical sobre Sara. Para os adventistas, a escola sabatina, todo sobre Lídia. Sobre Dalila. Não há uma igreja evangélica que pregue sobre Maria. Você não acha isso uma coisa estranha? A mulher mais importante da Bíblia. Porque trouxe Jesus. E assim, ela ter sido escolhida. Escolhida. Por Deus. Alguém até diz assim, Deus está falando comigo. Eu não tive essa ainda oportunidade de Deus estar falando comigo. Eu não tive essa oportunidade. Eu até digo que sinto. Mas eu não... Deus me falou, né? Eu não quero dizer que não exista, nada disso. Mas eu quero dizer é que Deus escolheu Maria, mandou um anjo. Né? Nem falou com ela, mas mandou um anjo. Então, respeitar, pronto. Respeitar já tá bom. E, irmão, quando uma pessoa toma uma decisão de fazer uma mudança tão radical, é diferente até de mudar de igreja cristã para cristã, muda ali os conceitos, alguma coisa, mas mudar tão radical, faltou mais um conhecimento? Ou teve conhecimento demais? Não, faltou conhecimento. Conhecimento demais, ela tinha apenas saído da vida religiosa. É desconhecer a doutrina. É desconhecer, é levar na farra o catolicismo, sabe? É levar na farra. É ser freira do jeito que dá. Porque hoje as moças estão saindo do convento. Elas estão percebendo que não precisa ser freira para cuidar de criança. As neurolinguísticas cuidam, né? Estão percebendo que não precisa ser freira para cuidar de idosos. As cuidadoras fazem isso. Estão percebendo que não precisa ser freira para cuidar de jovens. As psicopedagogas fazem isso. Muito bem. Aí estão deixando a vida religiosa. Mas por que estão deixando? Porque elas entraram para cuidar de crianças e não para serem esposas de Jesus. Elas entraram para cuidar de índios e não serem esposas de Jesus. Eu estava vendo essa semana uma irmã da congregação das Irmãzinhas de Jesus de Charles de Foucault. Elas chegaram numa tribo, no Mato Grosso, em 58. E o carisma delas, elas não podem evangelizar, é só ser presença. Essa tribo só tinha 50 indígenas. O nome da tribo é Urubu Branco. E hoje, depois de todos esses anos, eles são mais de 1000. O que aconteceu? A irmã, esses anos todos, desde 58, deixou de ser freira, tirou o hábito e morreu, teve um enterro pagão, entendeu? Foi enterrada dentro da casa que morava, nunca evangelizou esses índios. Aí o que aconteceu? Chegou agora a Igreja Batista e a Igreja Assembleia de Deus. Os índios não fazem mais suas festas, os índios não fazem mais as suas espiritualidades, as suas liturgias, estão virando protestantes.
Essas irmãs estão lá desde 1958. Nunca falaram no nome de Jesus. A pergunta é, adiantou? Trair o ideal de Carlos de Foucault. Porque a irmã dizia, não, nós não estamos aqui para evangelizar. É só para viver a vida deles. Não. Elas foram lá como religiosas missionárias. Anunciar Jesus. Não, mas eu estou anunciando Jesus no silêncio. Não existe isso. Então tem que ter muito cuidado. Se você foi freira para cuidar de idosos, você vai embora já já, porque as cuidadoras têm curso melhor do que você. Não é? Daqui a pouco o Instituto Mix está fazendo curso para cuidadora. É verdade. Você é freira porque é esposa de Jesus. Você é missionária da igreja. Você é discípula de uma igreja em saída. Você é freira porque é noiva de Cristo. Não é para cuidar de criança. Os colégios fazem isso. E isso, irmão,